E vamos lá então começar a explicar um pouco mais para vocês sobre a parapsicologia, né? A parapsicologia, ela tem 3 categorias. Vamos lá, falar um pouquinho sobre parapsicologia, que é interessantíssimo. A parapsicologia tem 3 categorias de fenômenos, tá? Ela tem fenômenos chamados de fenômeno psigama, fenômenos chamados de psicapa e fenômenos chamados de psiteta. Psigama, psicapa e psiteta. São 3 categorias de fenômenos estudados dentro da parapsicologia, e a parapsicologia iremos estudar muito nesse curso a partir da semana que vem, né? Psigama, psicapa e psiteta. Esses fenômenos, eu vou hoje me ater mais aos fenômenos psigama, tá? Eu vou explicar o que são, só para você ter uma noção geral, e aí eu vou me ater aos fenômenos paranormais psigama, e quero te mostrar como você tem esses fenômenos e não percebe, e não aprofunda. E se você se aprofunda, você pode tirar muito proveito dessas suas capacidades, para a tua vida de um modo geral, tá bem? Então vamos lá entender. Psigama, para entender de uma forma geral, são fenômenos extrasensoriais, né? Como clarividência, é um fenômeno psigama. Daqui a pouquinho eu explico vários deles aqui para vocês, tá bem? Então, psigama abrange um conjunto de fenômenos extrasensoriais, paranormais. Fenômenos psicapa são fenômenos psicocinéticos. O que isso quer dizer? São fenômenos de materialização, objetos que se movem. Isso existe e tem explicação dentro da parapsicologia e da espiritualidade. Isso é algo muito importante dentro do estudo nosso aqui. Então, os fenômenos psicapa dizem mais respeito a questões que movem o mundo material de alguma forma. Não é o foco do programa de hoje, tá? Estou só explicando aqui por alto o que quer dizer, né, essas 3 categorias de fenômenos estudados dentro da parapsicologia. E existem ainda os fenômenos psiteta, que são os fenômenos mediúnicos, muito estudados no curso de espiritualidade, né? Onde a gente estuda, desenvolve muito no curso de espiritualidade. Aliás, o pessoal tem me perguntado, e eu tenho explicado para vocês aqui, como... quem é que me perguntou hoje aqui? A Mari Andrade me pergunta aqui no Instagram: Marcelo, qual a diferença desse curso para o curso de espiritualidade, né? O curso de espiritualidade tem um foco na mediunidade. Então a gente estuda ali reencarnação, estuda incorporação, pratica incorporação. Claro que estuda também a paranormalidade, mas não é o único foco do curso. Lá no espiritualidade, estudamos os raios, os orixás, né? Como funciona a Umbanda, o Candomblé. Nesse curso da semana que vem não tem nada disso. Esse curso é focado no desenvolvimento dos nossos chamados poderes parapsíquicos. Clarividência, clareaudiência, pré-cognição, retrocognição, telepatia e outros mais que eu vou inclusive explicar hoje. Que hoje o programa está dedicado aos fenômenos justamente psigama, que são os principais fenômenos trabalhados nesse curso da semana que vem. Então o curso ele vai trazer para você técnicas inéditas. As técnicas desse curso não são as mesmas aplicadas, só a base, claro, chama violeta, algumas coisas são básicas para todos os cursos, mas as técnicas de desenvolvimento dos chakras, de desenvolvimento das faculdades são diferentes. Então, outra coisa, esse é um curso focado no desenvolvimento especialmente da projeção astral, da viagem astral, tá? Então, é um curso que foca várias aulas em estudar o plano extrafísico, como é depois que você sai do corpo, as colônias do mundo astral. Isso nós também não estudamos no outro curso. Então, ele tem relação, é claro, mas ele é um curso diferente. Ele é um curso com conteúdo diferente, tá bom? Então, todos vocês que fizeram espiritualidade, venham fazer esse curso também, que vocês vão amar. O que a gente tem de básico ali, parecido, é no comecinho do curso, que é o estudo de chakras, é alguma coisa que tem que ser dada nos 2 cursos, tá? Mesmo assim, a abordagem é diferente. Os corpos, por exemplo, estudaremos os 7 corpos semana que vem, e a espiritualidade a gente só estuda no nível 1 os 4 corpos, né? Só no nível 2 que a gente vai estudar os 7 corpos, tá? Beleza? Vocês vão amar esse trabalho e as práticas, as técnicas vão ser incríveis, gente. Quem quiser já se adiantar, fazer sua matrícula, aliás,
dá um pulinho agora no meu site. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, mas quem quiser se adiantar, vai no meu site ali, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br. Daqui a pouquinho eu falo dos descontos, os valores de promocionais aí, né, os benefícios todos que o Espaço Entrevidas está oferecendo, que eu estou oferecendo para vocês. Vamos lá, voltando aqui. Os fenômenos psicapa, que trabalham materialização, movimentação de objetos, chamada psicocinese ou psicocinesia, né, quando objetos saem do lugar e coisas assim, são fenômenos psicapa, né? É uma parte dos fenômenos estudados na parapsicologia, que, como eu disse, não é o foco do programa de hoje. O psiteta são fenômenos mediúnicos, também não é o foco do programa de hoje. Então vamos voltar para o que interessa para hoje. São fenômenos psigama. O que é fenômeno psigama, né? São fenômenos extrasensoriais. E eu vou começar a dizer para vocês hoje, não só falar sobre os fenômenos que existem, como funcionam, mas também como normalmente vocês percebem eles intuitivamente, não de uma maneira muito clara, mas vocês percebem, e podem ampliar essa percepção, melhorando o teu grau de domínio sobre a própria vida, ok? Então, vamos lá seguir. Vamos começar a falar, por exemplo, sobre psicometria. Olha que interessante. O que é psicometria? Psicometria é a capacidade de leitura energética de objetos e ambientes, ok? É chamado de psicometria. Então, por exemplo, você vai falar assim, mas eu acho que eu nunca tive isso, será? Vou te fazer uma pergunta. Você já teve uma experiência de colocar um agasalho, uma blusa, um agasalho de uma outra pessoa e ficar desconfortável, incomodado, se sentir até mal? Muitas pessoas já me relataram isso. Por que isso pode acontecer? Sempre vai acontecer? Claro que não. Se a pessoa tem energia boa, ela te emprestou uma roupa dela, você está sentindo perto dos teus chakras a energia dela, está tudo bem, porque a energia dela é agradável para você. Mas se a energia do outro é desagradável para você, e você veste por algum motivo, sei lá, está frio, e você não levou agasalho, né? E alguém te emprestou ali, mas não era, a energia da pessoa não é bacana, você pode sentir a energia causando desconforto. E aí você fala, talvez uma pessoa, claro, desavisada, sem conhecimento, a Neide Patrícia falando, eu já. Quem já teve isso, galera? Vai me dando feedback aqui nas redes sociais, vamos conversando aqui, tá bom? E povo das redes sociais, não deixe de curtir, compartilhar, por gentileza, a live do programa Entrevidas. Dá para espalhar aí na internet, avisar todo mundo, tá bom? Essa aula aberta aqui que pode ajudar muita gente ao seu redor. E eu agradeço que você me ajuda a ajudar mais pessoas a bem realizar o meu trabalho e a minha missão aqui. Então, turma, continuando aqui, ó, a Mari falando que já também. Então, realmente uma coisa muito mais comum do que se imagina. Só que as pessoas não falam sobre isso porque muitas nem relacionam isso por falta de conhecimento. A Lilian também já aconteceu entrando em ambientes, muito comum, né? Aqui, a Mônica já senti, não dá para ficar até em ambiente. Bom, os ambientes também contam como psicometria. Vou dar, mas ainda dentro da questão dos objetos. Quem já teve a sensação, quer ver uma experiência que todo mundo passa? Você nunca entrou num Uber ou táxi e se sentiu mal dentro do lugar? Ou seja, a energia do condutor ali, do motorista, mais a energia do carro, estava carregada, estava densa. Então você dentro daquele carro, durante 20 minutos, sei lá quanto tempo, captando, absorvendo a energia daquela pessoa e a energia daquele carro, aquilo pode estar extremamente carregado. A psicometria faz você, inevitavelmente, fazer uma leitura daquilo, entende? Só estou mostrando para você, ó, a Mari falou total aqui, pois é. Você vê que vocês não param, vocês não atinam, né? Vocês não atinam pro negócio. E o que eu estou querendo mostrar é que a paranormalidade está no cotidiano. A paranormalidade está presente na tua vida, sim, cotidianamente, mais do que você imagina. E aí, claro, quem já domina mais as energias, como eu sempre ensino as técnicas bioenergéticas, na hora já faz um trabalho de expulsar aquela energia, mesmo que ainda esteja dentro do carro. Expulsa aquela energia, faz um estado vibracional, expande a aura,
repele aquela energia, faz uma chama violeta, faz alguma coisa, mas não vai ficar passando mal ali. Dá até para enjoar quando a energia é negativa, entende? Às vezes a energia negativa você está até enjoando ali e acaba realmente não, às vezes, relacionando as coisas, tá? A Suzy está comentando aqui, bem interessante, no Instagram. Sinto isso muitas vezes em que converso no telefone. Você sabe que pode ser até por WhatsApp, né? Até por Telegram, por WhatsApp, porque qualquer troca, ao mesmo tempo, existe uma troca de energia. E energia não tem distância. Uma energia boa, ok, você está se sentindo bem em conversar com a pessoa. Uma energia ruim causa desconforto. Da mesma maneira, conforme o grau de conexão pode causar mal-estar mesmo, até pegar obsessão à distância, entende? Então, energia negativa, Priscila, aquela Priscila Costa me perguntando como ter certeza se é positiva ou negativa, toda energia negativa, ela vai causar sintomas até físicos, ela é densa, ela enjoa, dá dor de estômago, enjoo, mal-estar, dor na nuca, dor de cabeça, ela dá sintomas negativos, viu, Priscila? Então, na verdade, nós temos sim essa possibilidade. Agora, energia positiva não. Ela vem como vibração, como uma pressão leve, mas ela traz sensações boas sempre, tá bem? Vibe Mundial 95,7